Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje eu estou de volta. Nessa segunda-feira que a gente tem bastante coisa para tratar com vocês. Segunda-feira já é um dia bem conhecido aqui para a gente passar pelas perspectivas do mercado, tanto para a Bolsa quanto para os principais indicadores macroeconômicos aqui do nosso país. Mas tem outros assuntos aí também que a gente vai trazer. Então a gente vai falar da nova indústria, né? O programa aí que foi anunciado recentemente. A gente tem aí também a notícia do IR, né, que traz aí aquela tabela que precisa ser atualizada. Então, a gente vai falar disso também. E vamos falar aí da captação líquida dos fundos da Ambima, né, que tiveram uma melhora em janeiro. E a gente vai falar sobre isso também, por que aconteceu esse movimento e por que a gente ainda tem uma captação líquida bem negativa nos outros meses. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é o dia de saber como que o mercado passou o fim de semana. E o fim de semana o mercado deve ter sido muito bom, viu? Porque ele melhorou bem as expectativas para a economia desse ano. Vamos falar da nova política industrial que deve ser anunciada agora às 11 horas da manhã. Então, tem algumas novidades para a gente falar para vocês. Vamos falar também do imposto de renda, que não teve reajuste aí. Então, quem ganha até dois salários mínimos vai pagar imposto de renda. Isso aí é uma coisa que precisa ser corrigida. Mas, como sempre, Débora, vamos começar então hoje com a sua presença aqui. A gente tem agenda, né? Então, ficou faltando agenda aí no último programa. Mas hoje a gente tem agenda. Então, o que o nosso ouvinte pode esperar agora aí durante essa manhã e durante esse dia? Olha, André, hoje a agenda está esvaziada, uma segunda-feira com poucos aí condutores pensando em indicadores ou eventos na segunda-feira. A gente tem aí às 8 horas da manhã, tradicionalmente, o relatório Focus, né, sendo divulgado pelo Banco Central. Então, o relatório Focus traz as perspectivas do mercado para os principais indicadores aqui do Brasil. E a gente vai falar sobre esse relatório, o que mudou, o que melhorou no relatório Focus, por que o mercado está mais otimista, então a gente vai falar bastante sobre isso, mas aí é o principal indicador divulgado nessa segunda-feira aqui no Brasil. A gente tem o monitor do PIB da FGV, né, ele vem inclusive melhor do que o IBCBR, né, os dois são termômetros importantes para a gente saber o que esperar de um PIB, né, o que esperar do crescimento. Ele veio um pouco melhor aí do que o IBCBR na sexta, então outro ponto importante aí no nosso Brasil. A gente tem em seguida a participação da Christine Lagarde em eventos hoje, né, em eventos na Alemanha. Então, isso também deve ficar no radar agora às 11 horas, porque a política monetária ela continua bem central, né, na discussão do mercado. Então, o mercado está olhando com bastante atenção para qualquer sinalização em relação a juros, né, então, de uma forma inclusive global. Então, o pronunciamento dela deve ficar bem também aí no radar. A gente tem um outro evento na Alemanha ainda com o gerente-geral do BIS falando sobre estabilidade de preços. Então, aqui mais na parte de eventos dessa manhã de segunda-feira, esse na verdade 14h20, 2h20 da tarde. Em seguida, a gente tem alguns outros indicadores aí que são divulgados semanalmente, na balança comercial semanal. Sai às 3 horas. A gente tem a participação hoje à noite do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Roda Viva na Cultura. Então, isso também deve ficar ali mais no radar doméstico, né, para ver como é que estão aí as falas do Haddad. O mercado gosta de acompanhar esse tipo de entrevista, ainda mais do ministro da Fazenda. Então, isso também fica no radar do mercado, ainda mais numa segunda mais vazia. Depois do fechamento, a gente tem o balanço da United Airlines sendo aí divulgado. E a gente tem hoje, durante o dia, a sanção do orçamento de 2024 pelo presidente Lula. Então, como eu falei, uma agenda mais esvaziada nessa segunda, com indicadores aí importantes sendo divulgados, mas com a centralidade ainda na política monetária. E aqui no Brasil, o orçamento e fiscal devem ficar mais no radar. Ótimo, Débora. Vamos agora começar o nosso giro pelo mundo, né? Primeiro com a notícia no nosso site, que está focando bastante, principalmente na questão dos juros, que vai sair juros no Japão, saiu juros na China, vai sair juros também em alguns países da Europa. Então, hoje os mercados estão muito apreensivos aí por causa disso. Então, sentimentos mistos, né? Adoro essa palavra, sentimentos mistos fora do Brasil, né? Então, Débora, vamos começar pela Ásia. Então, como que está a Ásia aí nessa expectativa e depois dos juros serem divulgados aí na China?
Olha, falando em sentimentos mistos, a Ásia fechou mista hoje. Então, a gente teve uma direção não única entre as bolsas asiáticas, enquanto a gente teve algumas bolsas conseguindo alcançar o terreno positivo, outras ficaram bem no terreno negativo, e foi justamente por conta aí dessa divulgação da política monetária e da decisão de juros da China de 1 e 5 anos. Os juros lá foram mantidos pelo Banco Popular da China, então não teve alteração nas taxas de juros. Ficou bem dentro do que o mercado esperava. O mercado não esperava que a China fosse mudar ali os juros, mas ao mesmo tempo isso trouxe um sentimento de cautela bem grande, porque apesar de ser esperada a estabilidade na manutenção, a gente tinha ali alguma expectativa do mercado de que pudesse ter redução das taxas de juros lá na China. Isso porque a gente vê o setor imobiliário bem fragilizado, alguns indicadores de consumo também aí mostrando um pouquinho de dificuldade para engrenar na China, então se esperava até alguma queda, embora a expectativa fosse majoritariamente de manutenção. Quando a gente teve essa divulgação, ali durante a madrugada, então no comecinho aí da madrugada dessa segunda-feira, a gente vê que os índices lá já vão para o terreno negativo na sua maioria, e quem liderou as quedas aí foi o Hang Seng, foi o Xangai Composto. O Hang Seng também caiu bastante, ele ficou em segundo lugar. O Xangai Composto lá da China, o índice mais abrangente da China, foi aí o líder das quedas, caiu 2,72% nessa manhã, e muito aí pautado por esse sentimento de cautela em relação aí à economia chinesa. Se esperava algum estímulo do Banco Popular da China, que não aconteceu, ou pelo menos alguma sinalização de estímulo aí para os próximos meses ou semanas. Nada disso foi sinalizado, então o Xangai Composto sofre aí nessa manhã com alguma realização e com uma queda grande depois da semana passada ter conseguido esticar um pouquinho o ganho na sexta-feira e na quinta-feira. Quem ficou fora desse terreno negativo, dessas quedas, foi justamente o Nikkei 225, que subiu essa manhã, a gente vai falar na hora que passar pelos mercados, mas ele subiu mais de 1%, conseguiu renovar as máximas, então continua ali em seus maiores patamares desde o ano de 1990. Então o Nikkei 225 consegue se descolar do restante da Ásia e traz aí esse desempenho positivo e se destaca, se descola do restante. Mas, no geral, as bolsas lá foram para o terreno negativo e muito realmente impulsionadas por essa quebra de expectativa, que nem era uma expectativa tão grande, mas mais aí pela falta de sinalização de algum estímulo na China. Ótimo. Vamos para o Brasil, né? Agora teve agora a divulgação, né, do Boletim Focus. Toda segunda-feira o Boletim Focus é divulgado. E mesmo, Débora, que não teve muita notícia, né, a gente está numa ausência aí de dados. Saíram alguns dados importantes, o IBCBR saiu, né, mas até decepcionou o mercado. Só que você teve uma melhora. O mercado financeiro melhorou as projeções para esse ano aí em relação ao cenário econômico. Vamos colocar, inclusive, aí na tela para vocês verem o que o mercado financeiro está esperando, né? Você tem aqui o IPCA, ele está esperando o IPCA mais baixo ainda, de 3,86, mesmo com as pressões inflacionárias vindas dos alimentos. Então, você tem então que o mercado financeiro está bem otimista em relação a isso, lembrando que a meta esse ano é de 3 e o teto da meta é de 4,5. Então, a gente conseguiria chegar numa inflação bem dentro do intervalo da meta estipulada aí pelo segundo ano seguido, né? Então, é isso que o relatório Focus está apontando. O PIB, você teve uma alta em relação ao que estava sendo projetado antes, você sai de 1,59% até agora para 1,6%. A taxa de câmbio, que vem sofrendo uma queda aí nesses últimos dias, que chegou a ser operada, inclusive, na última semana, perto de 4,85, 4,86, subiu, né, agora no finalzinho da semana para 4,94, mas está sendo esperada uma taxa de câmbio de 4,92 aí nesse momento. Então, uma queda bem considerável aí, porque se a gente pensar no começo do ano, ou seja, 3 semanas atrás, a gente tinha a expectativa de uma taxa de câmbio de R$5. Então, você teve uma nova queda em relação a isso. Mas o mercado financeiro não acredita em mudança no ritmo da condução da taxa Selic. Ele ainda deve estar esperando que nas próximas reuniões caiam 0,5 pontos percentuais a taxa Selic, pelo menos
nas próximas super quartos que foram acontecer, né, nas próximas reuniões do Copom, né, e feche o ano ainda em 9%. É isso que o mercado financeiro espera, ou seja, sem nenhuma mudança, mesmo com uma inflação mais reduzida e próxima da meta, inclusive, né. Para o próximo ano, né, 2025, ainda está bem cedo para a gente pensar em fazer projeção para o próximo ano, mas o mercado financeiro faz do mesmo jeito, né? 3,5% de inflação, 2% de aumento do PIB, R$ 5,00 na taxa de câmbio e uma Selic de 8,5%, ou seja, somente uma queda de 0,5 pontos percentuais da Selic em relação ao que for fechar esse ano. Mas então, é isso que o mercado financeiro mostra. Então, melhorou, né? Tem um ânimo, né? Passou um bom fim de semana no mercado financeiro, o time dele deve ter ganhado, passou na praia, mas choveu muito, né? Então ele não deve ter ido na praia, não, deve ter feito outras atividades culturais aí, porque ele acordou bem animado, viu, Débora? Pois é, a gente tem aí indicadores importantes sendo revisados, então inflação em queda, PIB crescendo aí um pouquinho em relação à semana passada e o dólar aí caindo bastante também em relação à previsão da semana passada. E eu sempre falo, né, o relatório Focus ele tenta ali fazer algumas previsões, mas câmbio a gente sabe que é uma previsão muito difícil de ser feita. Então, normalmente eles projetam o câmbio muito próximo do que está sendo negociado ali no mercado à vista. Então, ou até num futuro ali, num futuro mais próximo, fica até meio estranho, mas num futuro de um vencimento não tão longo, eles olham mais ou menos como é que estão aí essas bases para fazer essas projeções que são realmente bem difíceis de serem feitas, principalmente se a gente está falando de câmbio. Mas, num geral, aqui, né, um Focus bem otimista, que não tem o mesmo otimismo que a gente vê aqui na nossa bolsa. Né? Quando a gente vê o termômetro do Ibovespa para essa semana, a gente tem uma expectativa bem dividida. Né? Enquanto semana passada a gente tinha uma expectativa majoritária aí de queda, então 66,66% dos agentes esperava que a bolsa ia cair. Então, essa expectativa se concretizou, né? A gente teve uma queda de 2,56%, a maior das últimas 3 semanas, né? Lembrando que a gente tem uma ausência aqui de termômetro em uma semana, justamente porque foram as semanas curtas entre Natal e Ano Novo, então a gente tem uma ausência mesmo dessas projeções e dessas expectativas, mas a Bolsa ela caiu 3 semanas seguidas, né? Então a gente tem 3 semanas de quedas acumuladas e nessa semana aqui a gente teve, né? Na verdade, na semana passada a gente teve a maior queda entre as 3. Então uma semana bem negativa, bem prejudicada pelas expectativas de juros nos Estados Unidos. A gente continua tendo aquele monitoramento do CME Group cada vez mais dividido, né? Então entre manutenção e queda lá em março. Nas taxas de juros dos Estados Unidos. Isso penalizou bastante a nossa bolsa, mesmo com aquele impulso que a gente teve no finzinho da semana, né, principalmente das ações de tecnologia em Nova York. Esse movimento chega muito limitado aqui na sexta. A gente tem um pequeno ganho, mas nada que fosse apagar aí, essa queda, né, que fosse até possível de apagar essa queda. E a gente ainda tem aí as commodities tendo uma semana muito ruim, né? Então tanto o minério de ferro quanto o petróleo tiveram uma semana ruim na semana passada, então sem aí muitos impulsos, sem muitos catalisadores, a nossa bolsa caiu 2,56%. Para essa semana, a gente já tem uma expectativa bem divididinha, aí 1/3 para cada um. Então a gente tem 1/3 do mercado esperando alta, 1/3 esperando estabilidade, 1/3 esperando queda. Então as expectativas estão bem divididas mesmo. É uma semana importante porque a gente tem PIB nos Estados Unidos, na primeira leitura, mas a gente tem PIB nos Estados Unidos, a gente tem PCI, que é aquele índice de gastos com consumo pessoal que o Banco Central dos Estados Unidos gosta muito de ver. Então isso deve mexer também com as expectativas dos juros. E aqui no Brasil a gente tem IPCA 15, né, trazendo a prévia aí da inflação. Então, uma semana bem aí, importante, né, de indicadores que podem mexer com aquelas expectativas de juros, que é justamente o que está realmente na centralidade aí das expectativas do mercado. Então, aqui a gente tem essas expectativas bem divididas. Na semana que vem a gente vê aí como é que fechou. Então, hoje a gente deve ter uma bolsa bem perto da estabilidade, mas vamos ver aí como é que a gente vai ter esse movimento ao longo da semana. Vamos falar de imposto de renda, Débora, que é uma coisa que quase todo mundo paga, que é imposto de renda, né? E por causa do reajuste, né? Você tem, então, que a tabela não foi corrigida e o salário mínimo vai aumentar, né?
Então, o que acontece é que quem receber 2 salários mínimos agora vai voltar a pagar imposto de renda. Você não pagava, né? O imposto de renda no último reajuste estava justamente no limite dos 2 salários mínimos e por causa do reajuste da tabela, perdão, né? E agora com o reajuste do salário mínimo, esse valor passa a superar o piso da tabela e essas pessoas vão pagar agora salário mínimo. Você não teve reajuste por um fato que o governo está querendo arrecadação, né? Ele não realizou esse reajuste porque a gente tem que chegar no déficit zero. A gente tem, então, essa situação aí que deveria ter tido pelo menos esse reajuste na tabela do imposto de renda, né? A gente tem que focar, né? Já que é para pegar dinheiro, vamos tentar pegar dinheiro do pessoal que tem mais dinheiro, mais grana, não de quem recebe 2 salários mínimos, mas é essa situação aí que a gente vê, né? Não reajustar a tabela de imposto de renda para conseguir ver se consegue alcançar a meta do déficit zero. E o mercado está adorando essa história do déficit zero, né? Acho que acredito até que o bom humor do mercado vem muito aí desse déficit zero aí que o Haddad está propondo, né, Débora? Exatamente. Essas questões fiscais, né, principalmente essa semana e principalmente nessa segunda-feira, a gente tem essa agenda mais esvaziada, deve ser um condutor importante. Então, tanto o orçamento e a sanção do orçamento desse ano, quanto as discussões em relação à desoneração e outras questões fiscais, devem ficar muito aí no radar do mercado. Mas aqui, essa notícia, né, de não reajuste da tabela frente a um reajuste do salário mínimo, fazendo com que as pessoas que recebem aí até 2 salários mínimos paguem imposto de renda, é uma medida aí que deve ser bem popular entre as pessoas, né? Enquanto o mercado pode até olhar, né, para esse tipo de notícia, e como o mercado é muito fiscalista e quer que o déficit zero seja alcançado, pode ver isso aí de uma forma positiva, as pessoas, num geral, devem ver essa medida aí de uma forma bem popular. Então, aqui, uma tabela também que faz bastante tempo que está bem defasada. Então, aqui a gente tem essa notícia que, por um lado, para o mercado é positiva, mas para as pessoas, num geral, principalmente quem recebe 2 salários mínimos, não. E a gente sabe, aqui no Brasil, a renda média, né, e grande parte aí dos brasileiros tem essa renda. Então, aqui vai penalizar, né, novamente os trabalhadores e pessoas com rendas aí menores, e a gente sabe que a gente poderia tirar isso aí de outros lugares, né, e não realmente do trabalhador que recebe até 2 salários mínimos. Então, um ponto importante aí que deve ficar no radar, mas acredito que o peso maior, inclusive, fique aí entre as pessoas como um medidor de popularidade mesmo. Bem, o mercado pode até gostar disso, mas a próxima notícia o mercado não gosta muito, mas é uma notícia ótima para o Brasil, que é o novo plano industrial que vai sair nessa segunda-feira. A gente passou o fim de semana inteiro com vários colunistas pró-mercado tacando pau no Lula por causa da refinaria Abreu e Lima, e agora então eles vão ficar chocados, né? Porque você tem uma política industrial, deve ser um negócio absurdo, né? Que só país desenvolvido pode fazer, a gente tem que ficar nessa condição aí de subdesenvolvido para sempre, né? Mas essa nova medida, esse novo plano da indústria do Brasil aí, ela tem alguns focos de curto prazo e tem alguns focos de longo prazo, que são medidas que devem ser buscadas em 10 anos, ou seja, até 2033, né? Então, nesse primeiro momento, vai ser focada mais na questão de alguns subsídios para setores estratégicos, linhas de crédito para conseguir aumentar a produção industrial em setores estratégicos também, e tentar aumentar a quantidade de componentes nacionais nos produtos industrializados. Então, esses aí são os 3 primeiros focos das políticas. No longo prazo tem um monte de coisas, como, por exemplo, tentar colocar mais máquinas e equipamentos na produção de alimentos, principalmente na agricultura familiar, tentar fazer com que a agroindústria seja forte e nacionalizar essa agroindústria, ou seja, tratores, máquinas de colheita de safra e tudo mais. Tentar fazer também muitas evoluções a partir de substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis, né? Ou seja, utilizar óleo de mamona, utilizar álcool e tudo mais, para você fazer então uma renovação energética importante. Então você tem aí alguns focos bem
bem precisos, bem necessários aí para a gente ter a indústria. E a gente está vendo, né? A nossa indústria esse ano deve ficar no 0 a 0, segundo as pesquisas mensais, né? Mas você precisa dar um jeito nessa indústria, que a gente está no processo de desindustrialização há muito tempo. A gente precisa retomar a indústria brasileira, né? É uma medida importantíssima aí para a nossa indústria, que está tão frágil, né, nesses últimos tempos. A gente sempre fala disso aqui. Quando a gente traz algum indicador que mede a produção industrial, ou que tem aí algum indicador como as pesquisas mensais realmente. Então, uma excelente notícia aí esses subsídios e esses programas, justamente para fortalecer um setor que vem enfrentando muita dificuldade aqui no Brasil. E a gente vai falar agora, né, de um assunto mais relacionado aos fundos de investimento, porque saiu aquele balanço mensal da Anbima, que mostra ali para a gente de onde saiu mais dinheiro dos fundos, né, e a gente vai tentar aí mostrar para vocês por que esses fundos aí tiveram tantos resgates, né? Esses resgates, eles são mostrados aqui em 12 meses, tá? Então, é o acumulado dos 12 meses até janeiro, até a sexta-feira, tá? Então, aqui a gente tem esses dados já atualizados com o mês de janeiro. E a gente tem uma notícia aí, né, até mais uma notícia negativa, vamos pensar assim, porque é negativa por um lado e positiva por outro. Então, eu vou explicar para vocês o que aconteceu aí até o mês de janeiro e vou explicar também o porquê disso, né? Então, a gente teve aí no mês de janeiro uma captação líquida acumulada bem negativa para a maioria dos fundos. Os multimercados são aí os fundos que sofrem mais, com um resgate de 138 bilhões. Né? Então, aqui quando a gente fala em captação líquida, é tudo que entrou em um fundo e tudo que saiu daquele fundo. E a gente faz um menos o outro, e a gente pode ter uma captação líquida positiva, né, quando entra mais recurso do que sai, ou uma captação líquida negativa, quando sai mais recurso do que entra num fundo. E a gente vê aqui que os fundos eles estão com muita dificuldade de manter essa captação positiva ou de atrair realmente recursos, justamente pela rentabilidade que está sendo aí mais prejudicada, que vem sendo até menor ou perdendo para o CDI. Então, os fundos eles tiveram, né, no acumulado em 12 meses até janeiro, mais resgates, num geral, do que aportes. Então, a gente vê aí os fundos de renda fixa, num geral, com 17 bilhões de captação líquida negativa, os fundos de ações 4,56, os multimercados mais penalizados 138 bi, os fundos cambiais 2,09 e os fundos de previdência, os únicos fundos positivos aí do balanço da Anbima, 21 bilhões positivo. Mas aí a gente tem uma boa notícia, né, que em janeiro a gente teve mais recursos entrando nos fundos do que saindo. Então, em janeiro, a gente teve aí uma captação líquida positiva na maioria das classes, né? Pensando aqui nas classes de divisão feitas pela Anbima, né? Que são realmente essas 5 classes. Então, a gente teve mais entrada. Então, a gente vê um retorno aí dos recursos para os fundos no comecinho de 2024. Mas o que ajuda a gente a entender, né, por que os fundos tiveram essa captação negativa é justamente a rentabilidade. Tá? Aqui o fundo de ações está comparado com o CDI, né? Então aqui a gente tem que pensar que é percentual do CDI. Quanto aquele fundo rendeu em relação ao CDI? Tá? Então, se a pessoa tivesse colocado o dinheiro dela no CDI, ela, na maioria dos casos, teria ganhado mais do que ela, num CDB, algo que rendesse aí 100% do CDI, ela teria ganhado mais do que nos fundos de uma forma geral. Mas aqui a comparação com ações com o CDI é só porque a gente tem que estabelecer o mesmo parâmetro aí para todos. Não é a melhor comparação, até porque são mercados muito diferentes. A melhor comparação aqui seria ações com o Ibovespa. Mas isso ajuda a gente a entender, porque os fundos tiveram, por exemplo, de renda fixa, uma captação líquida bem negativa, algo que não é muito comum, mas eles também perderam muito aí em relação ao CDI. Ficaram aí em 85,8%, 86% do CDI em média. Então, se você tivesse colocado num tesouro direto, por exemplo, num tesouro Selic, algo aí bem conservador, você teria ganhado mais do que num fundo de renda fixa, ou num fundo multimercado, ou ainda num fundo cambial, mas esse é bem entendível aí, porque o câmbio, né, teve aí uma valorização do real no ano passado, e os fundos cambiais também tiveram aí, se refletiram isso, o dólar caiu, então os fundos cambiais também caíram. A Previdência, que teve uma captação positiva, conseguiu superar
o CDI, a gente sabe quanto de previdência tem, fundos de renda fixa aí mais conservadores, então isso também é até explicável, mas a gente vê os fundos tendo dificuldade de superar o CDI. Por que isso acontece? Porque a gente ainda tem uma taxa de juros muito alta, né, que acaba penalizando aí os fundos que tentam diversificar os seus investimentos para tentar superar o CDI. No ano passado, a gente teve aí uma dificuldade muito grande disso acontecer, justamente porque a taxa de juros está difícil de ser alcançada e batida por esses fundos. Então, a gente vê esse retrato e muito de uma coisa explica a outra. O fundo não vai bem, as pessoas tiram o dinheiro e vão aí para alternativas mais conservadoras, que também ajuda a gente a entender o que acontece com o apetite ou o não apetite pelo risco. Então, aqui o cenário é muito parecido. Vamos aproveitar já a atuada, então, e vamos ver como que os mercados estão reagindo essa manhã, né? Como que está o nosso amigo mercado? O Ibovespa não está tão bem assim, não, mas os Estados Unidos abriu bem, né? Exatamente. A gente esperava, né, um Ibovespa hoje bem perto do 0 a 0 na abertura, que foi o que aconteceu. O Ibovespa ele começou o dia bem na estabilidade, muito próximo do 0 a 0, ficou oscilando entre perdas e ganhos, mas com leves altas e leves quedas, ali 0,2, 0,04, algo muito próximo aí do 0 a 0. Agora, com a abertura em Nova York positiva, né, a gente ainda pode ter um impulso chegando no Ibovespa, porque o mercado em Nova York acabou de abrir. Mas o dia deve ser muito próximo do 0 a 0 e até com uma tendência mais negativa. Por causa da China, né, então a gente vê um movimento vindo ali da China mais negativo, a gente sabe o peso que a China tem aqui nas expectativas para os nossos investimentos. Então, um dia mais negativo na China, com uma decepção do mercado em relação às taxas de juros lá, podem ajudar a puxar esse Bovespa para baixo. Mas outro ponto que deve aí impactar bastante o Bovespa são essas expectativas para o fiscal. Então, ali a política fiscal deve ficar muito realmente no cenário doméstico, no foco, né? Então os holofotes devem se voltar para isso, e isso pode fazer essa volatilidade do Ibovespa acontecer. Lá em Nova York, a gente tem uma alta, e até essa alta era esperada hoje de manhã, porque os juros das treasuries, né, os rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos, acabaram arrefecendo nessa manhã. Então, a gente tem uma queda ali em relação à semana passada, que os juros, né, e os rendimentos das treasuries e expectativa para os juros subiram bastante nos Estados Unidos. Hoje a gente começa a ter esse arrefecimento e isso reflete num melhor humor, um otimismo maior lá em Nova York. Como eu falei, o Nikkei 225 subiu 1,61 hoje, se descolou do resto da Ásia, ficou bem positivo e aí conseguiu renovar suas máximas históricas. A gente tem o Xangai Composto caindo 2,72, como eu já falei, por conta aí das taxas de juros. O dólar volta a subir um pouquinho hoje, então a gente tem a bolsa em queda, né, e o dólar em alta. A gente também esperava um dólar um pouco mais fortalecido frente ao real, porque a gente tem um movimento bem que está penalizando bastante os emergentes. Então, isso a gente esperava, essa continuidade, e com a bolsa em queda, a gente tem esse reflexo em relação à real. A gente tem o DXY caindo levemente, DXY mede dólar frente a pares, então a gente está falando de euro, de iene e os 6 principais pares do dólar. Ele cai, mas muito perto da estabilidade. Então, aqui a gente ainda deve ter mudança em relação ao DXY, principalmente conforme o mercado for caminhando lá em Nova York e conforme as expectativas para os juros forem mudando por lá. E o petróleo Brent hoje sobe, então aqui o petróleo Brent bem volátil, mas aí por volta dos $78 por barril, o que pode ajudar também a diminuir aquela perda do Ibovespa. Tá? Mas aqui um dia que se espera uma estabilidade do Ibovespa e um foco mais no mercado doméstico, principalmente nessas questões orçamentárias e aí de orçamento, déficit e esse tipo de assunto, desoneração. Isso deve ficar realmente aqui no foco doméstico e deve conduzir nosso Ibovespa, mais do que o mercado lá fora. Débora, dia 28, né? Dia 28 tem o Mapa da Mina, gente. Lembrando aí vocês aí para já se inscreverem no Mapa da Mina. Tem o link aqui embaixo. A gente trabalha nesse mapa bastante. O Edu vai mostrar para vocês aí tudo o que aconteceu no ano passado, as perspectivas para o próximo ano. E lembra sempre, né, gente? Ele acertou tudo no passado. Aí a gente vai mostrar, inclusive, né, os nossos acertos. Então, vale muito a pena. Se inscreva aí.
que vai ser a aula imperdível. É a aula que eu mais gosto durante o ano, né? Então, acho que é a live mais importante para vocês verem, principalmente nesse momento aí que a gente acabou de falar, de incertezas, começo do ano, tá todo mundo meio perdido ainda, mas vejo aí que a gente vai guiar vocês. A gente sempre traz aqui, né, perspectiva do mercado, perspectiva do banco X, perspectiva da entidade Y, e vocês vão conhecer no dia 28 as perspectivas do Edu aí para a nossa economia, né, para os indicadores também, para onde deve ir e como isso também pode influenciar aí quem tem investimentos ou quem está querendo começar a investir, aprender isso, para já começar na trilha certa, traçada aí pelo mapa da mina. Lembrando, como o André falou, a gente acertou tudo, né? O Edu acertou tudo aí no ano passado. Então, um ano difícil de prever, né? Então, realmente é algo imperdível aí, vocês não podem ficar de fora dessa. E vamos entregar agora para o nosso vizinho William De Luca aí, o rolê ICL, né? Mas antes de tudo, vamos falar da nossa campanha. 2024 começou bem difícil aqui para a gente, né? Então, a gente está tendo um aumento aí das fake news, a extrema-direita vindo com tudo para cima, porque é ano eleitoral, então vai ser uma verdadeira máquina de trucidar reputações. A gente já está vendo, inclusive, o que está acontecendo com o Júlio Lancelotti, aquele vídeo requentado que já foi mostrado 500 vezes que aquilo é falso, mas voltou a circular de novo esse vídeo. Mas estamos aí, gente. Então, a gente vai convidar vocês aí para se inscrever aí no ICL, e que vocês que pagam tudo isso, a gente não tem rabo preso com ninguém, justamente porque são os nossos alunos que acabam pagando por toda essa estrutura, então a gente não depende aí de agradar patrocinador nenhum. R$ 62,00 por mês no plano solidário, tudo isso aqui que vocês têm, né? E para quem se inscrever hoje, agora, né? A gente tem alguns presentes importantes, alguns presentes interessantes, ó. Livro da Juliana Dalpiva autografado, acabou de entrar e já vai autografar um monte de livro para vocês, o negócio do Jair, o livro do Eduardo Moreira, Travessia, e o livro do Noam Chomsky, né, Como Parar o Relógio do Juízo Final, que é o primeiro livro físico da editora ICL. Então, muito bom tudo isso. A gente vai colocar agora para vocês aí um QR Code para vocês entrarem direto lá no nosso site aí e se inscreverem e fazerem parte aí desse time aí do ICL. Aqui, o QR Code está aqui em cima aí, gente. É só acessar aqui, também está aqui agora na tela. Então, clica no QR Code aí que vale a pena aí. Você vai ver o conteúdo exclusivo, muita coisa para vocês verem lá e, óbvio, ajudando a gente nessa luta aí contra a extrema-direita. É porque vocês, né, nosso compromisso é com vocês, não é com mais ninguém. Então, a gente tem aí o apoio, né, e conta com o apoio aí de todos vocês. E vocês vão ficar também agora com o William De Luca no rolê, né, os rolezeiros que já devem estar ansiosos aqui no chat. Vocês estão em excelentes mãos aí a partir de agora. E a gente volta amanhã, às 11 horas da manhã, com mais um ICL Mercado Investimentos. Até amanhã, gente. Amanhã. Tchau, tchau. A extrema-direita segue com força total em nosso país. E o conservadorismo ameaça tomar conta do mundo. A inteligência artificial distorce a realidade que conhecemos. A internet está mais repleta de ódio e de fake news do que nunca. As mentiras que eles contam beiram o absurdo. Querem destruir reputações e transformar os bons em criminosos. O Júlio Lancelotti atua como um cafetão, distribui marmita, mas não faz nada para salvar ninguém. Querem reescrever a história. Vocês nunca viram uma ação que terminou em violência por parte das pessoas que participaram de várias manifestações por todo o Brasil ao longo do meu mandato quase todo. A sua sede de poder é insaciável e eles vão fazer de tudo para tentar nos paralisar de medo. Mas eles não vão conseguir nos parar. O ICL está aqui para lutar contra os inimigos da verdade. Não podemos e não vamos nos curvar. Não podemos e não vamos baixar a guarda justo agora. Nossa comunidade é a nossa maior força nessa luta contra os poderosos. Venha conosco lutar pela democracia. Em 2024, acesse icl.com.br. Vamos à luta!